Rafael, na sexta-feira fui informada sobre o falecimento do ex-presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, que é o Braz França Baré. Eu fui informada, inclusive, pelo Marivelto Baré, que é hoje o presidente atual da FOIRN. E eu estava atrás de informações a respeito de algumas questões lá de São Gabriel, e o Marivelto me disse que eles estavam de luto. Depois eu vi nas redes sociais uma grande homenagem. Fui pesquisar, porque confesso minha ignorância em relação aos grandes nomes do país e do estado do Amazonas quando se trata de indígenas, porque há essa deficiência nossa de conhecer a nossa história. E eu me deparei com a história de uma das mais importantes personagens para o país em relação à questão territorial, em relação ao que a gente considera hoje, o que há ali naquela região, a área mais preservada da Amazônia, que há um município que é considerado o município mais indígena. A gente falou sobre essa história de São Gabriel, uma região que foi altamente violentada, os indígenas foram proibidos, foram catequizados e proibidos dos seus costumes, da sua língua, na negação da sua própria história. E há uma série de lideranças que vão fazendo esse levante, que é muito anterior até a criação da FOIRN, até eles conseguirem criar a FOIRN, resistir a uma série de investidas, de tentar influenciar num redirecionamento em relação aos direitos indígenas, né, promovido por empresas, pelo próprio Estado, no momento em que havia ainda a ditadura militar. E um nome, uma liderança que consegue congregar todas essas expectativas e essa resistência é o nome do Braz França Baré. A história dele é altamente ligada a isso no momento ainda pior. Se hoje nós temos uma situação muito ruim para os indígenas nessa resistência, no período da presidência do Braz era muito pior. Eu vi relatos aqui de pessoas que são contemporâneas a essa luta dele e de atuais lideranças, que ele vendia as coisas do sítio dele, a criação de galinhas, sabe, frutas, banana, enfim, para conseguir manter a FOIRN, reinventar a FOIRN, né, reorganizá-la administrativamente, politicamente. A atuação dele tem tudo a ver com o momento atual do movimento indígena, e essa conquista que a gente vê hoje de ocupação de cargos no governo federal se deve a uma luta lá atrás, porque isso não foi dado de graça, né? Há muito tempo o movimento indígena está nessa luta, e o Braz França é um nome de destaque. Ele tem uma importância gigantesca para a região, para o Amazonas e para o país. E é impressionante como a gente desconhece toda essa nossa história. Isso é um dos nossos grandes problemas que deveriam ser enfrentados, né, Rafael? Se houver tempo, não sei se tem, eu queria pedir que você compartilhasse aquele vídeo, mas se não houver, a gente pode colocar depois nas redes sociais, divulgar também, que é uma homenagem que a FOIRN fez ao Braz. Tem sim. A gente tem uma homenagem aqui, então, ao Braz. O Thiago Pantoja vai colocar as imagens na live nesse momento, a gente vai ouvir o áudio também aqui. Rafael? Oi. Só para registrar, ele morreu aos 70 anos, morte natural, pelo que eu fui informada pela FOIRN, e aí agora essa grande homenagem de todos os povos indígenas do Alto Rio Negro em relação à história, a importância dele para essa região. Vamos colocar aqui um trecho rapidamente, então, desse vídeo que a FOIRN fez de homenagem ao Braz. Thiago Pantoja põe na live as imagens, a gente joga aqui no rádio o áudio também. Vamos lá. A nossa bandeira de luta era a autonomia, a autodeterminação. Isso aí acabou despertando muito interesse pelo lado administrativo público, né? Quando eles viram que realmente a FOIRN começou a crescer, construindo sede, instalando rádio, isso aí abriu as portas para que emissários do governo viessem até nós para discutir realmente o que é que nós queríamos com isso. E aí a gente foi muito claro com eles, que nós estamos defendendo os interesses indígenas, que o que nós queremos é a demarcação de terra, né? Isso é a nossa luta, né? E talvez até por alguma estratégia política do próprio governo, ele acabou aceitando essa opinião quando... Muito bem, Rosane, a gente trouxe aí um pouquinho então desse vídeo de homenagem que a FOIRN fez, trazendo várias imagens aqui, inclusive, né, do Braz, ali na presença de autoridades. O ex-presidente
Fernando Henrique, o ex-governador aqui do estado da Amazônia, Nino Mendes também. O videozinho completo que você mandou aqui, a gente posta depois nas redes sociais também, tá bom? Esse trecho que você citou, inclusive, eu soube pelo professor Maximiliano, que era alguém da equipe do Braz também, uma liderança que foi incentivada por ele, que a ida do presidente não incluía a audiência deles, né? E essa organização toda ainda antes da FOIRN existir, antes da demarcação, das demarcações das terras indígenas do Alto e Médio Rio Negro. E eles foram atrás de serem atendidos, entregaram lá artesanato indígena e a pauta a respeito da demarcação. E um tempo depois sai a demarcação, um tempo depois de muito mais lutas também, convencimento de agendas internacionais, o que os indígenas estão acostumados a fazer. Veja, eles não fazem isso de hoje. Eles fazem muito bem essa articulação fora do país, porque, infelizmente, dentro há todo esse desconhecimento, essa invisibilidade, inclusive nos meios de comunicação também, né, Rafael? É isso. Muito obrigada pelo espaço de hoje. Desculpa a demora aí para entrar no ar. Beleza, Rose. Obrigado pela coluna de hoje aqui e amanhã tem mais.